A graça e a paz do Senhor. Amém. Amém? Maravilha. Senhor Deus e Pai, aqui está teu filho. Usa ele com poder e graça do céu. Deus, sabemos que o Senhor não despreza nenhum dos seus. Amém. Por isso, Pai, aqui está teu servo. Tudo que sair da boca dele, que se concretize em nome de Jesus. Amém. Até meia-noite tá bom. Glórias a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos anos, né, que eu fujo desse momento, mas o dia chegou, né? Eu sempre falo para Deus, Senhor, já tem um na família que pega, pastor, por que mais um? Ele deixa no meu lugarzinho. Mas toda a honra, toda a glória damos a Deus, né? É que Deus, orando, eu vi uma palavra que está em João 1:12, que diz assim: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Glórias a Deus, né? Então aqui Deus está falando que todos nós fomos escolhidos, né, por Ele para ser filho deles, né? E nós sabemos que todos que estamos aqui nesse mundo viveremos aflições, porque a própria palavra deles fala, né? Não tememos, né? Porque os dias são maus, né? Mas glórias a Deus por tudo que Ele tem feito com nossas vidas, né? Se nós olharmos na Bíblia, não vejo nenhum perdedor, né? Todos ganharam, tantos homens e mulheres de Deus, como Davi, Esther, tantos e tantos outros, né? José, que fala, né? E um dos versículos também que eu sempre me chama a atenção, eu vejo aqui em Mateus, né? E Mateus também tem 2 versículos que eu sempre tomo como referência para a minha vida. Pelo menos eu tento fazer ele dia a dia, né? Não é fácil. Que está em Mateus 22, deixa eu ver aqui, 37, deixa eu ver aqui, 37, 38, Mateus, Mateus 37, 22, 37, 38, né, que diz: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus sobre todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, né? E um outro que diz, e o segundo a este é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Esses 2 versículos não é fácil de praticá-los, porque o nosso próximo durante o dia são tantos, né? E muitas vezes a gente olha e fala: Senhor, como que lidar, né, com essas bênçãos? Como que lidar? Mas toda hora que eu vou tomar uma decisão, eu sempre falo para mim mesmo: eu não gostaria de vivenciar isso, então eu me recolho e não faço, né? Porque não é fácil vivermos no dia de hoje, né? Porque hoje eu costumo sempre dizer, o mal do mundo é que busca Deus dentro de uma religião, né? E nós sabemos que Deus não é uma religião. Deus é um reino próspero, mais real do que o que nós vivemos, né? Porque esse mundo, ele é transitório, porque na sua palavra ele fala: passa o céu e a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Então o propósito de Deus não é com essa terra, não é com esse céu, mas com a palavra dele. Então sabemos que tudo isso aqui é transitório, mas o reino de Deus não, ele é real. Em breve ele se cumprirá, né? E aqui ele fala: vem o teu reino, né? E seja feita a tua vontade. Então aqui nesse mundo que nós vivemos, clamamos pelo reino de Deus, para que a vontade dele seja feita, né? Quando eu também vou lá em Provérbios 18, 21, que fala, né, que a palavra é para a vida e para a morte, né? Então todo dia nós não percebemos, mas nós estamos pronunciando a nossa vida ou a morte, com palavra de fúria, de ira. Eu costumo sempre dizer, os 10 segundos que nós pensamos é um momento muito importante nas decisões, para que a gente tome, né? Porque todos eles, as nossas escolhas que a gente faz, Deus vê tudo que a gente vive aqui nesse mundo, o processo que a gente passa, e como eu costumo dizer, aqui nesse mundo, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder, né? Porque nós sabemos que a nossa vida aqui ela é transitória. A verdade é que nós chegamos nesse mundo, não sabemos os dias que vamos partir, mas iremos, todos nós partimos. E muitos que partem, né, deixam saudade. Outros, quando vai, muitos se alegram, né? Mas é a verdade da vida. Nessa caminhada, eu agradeço a Deus, né, por muitas pessoas que me ajudaram na minha caminhada. E pessoa muito importante, né? Agradeço a Deus
pela mãe que eu tive, nasci num ventre evangélico, graças a Deus por isso, né? Desde gerando sobre oração, tudo. E também no decorrer da minha vida conheci uma missionária também que a tenho como a nossa segunda mãe, uma mulher espetacular, que Deus proveu de levar no início do ano, mas uma grande mulher, uma mulher valorosa, que a gente até brincava. Nossa, chamava carinhosamente, né, a missionária Carminha. A gente ia lá, ela falava 10 palavras, 8 era do reino, mas era com uma unção, chamava para orar, para jejuar. Nunca vi uma mulher fazer a obra de Deus com tanto amor e tanta dedicação. Isso porque ela tem uma filha no leito, até hoje está lá. A irmã Kézia, 26 anos, né, no leito, não fala, não depende de tudo, né, das pessoas para comer. E Deus sempre prometeu curar a irmã Kézia. Eu creio que esse momento chega. A missionária Carminha não teve a oportunidade de ver, mas eu creio que a Kézia vai um dia se sentar e fazer tudo isso, né? Então, mesmo assim, ela nunca deixou de fazer a missão. E uma das últimas conversas que nós tivemos, ela falava, Deus me fala, que aquele que negligencia a sua obra e não faz, uma hora ele recolhe, prepara e recolhe. Falei, eita, não vai demorar para mim, porque eu venho fugindo há anos. Porque não é fácil, irmão, a gente subir num púlpito e falar da palavra de Deus, do seu amor, da sua grandeza, porque eu costumo dizer, tudo que nós usamos é usado contra nós também, todas as palavras, tudo que a gente diz, mas eu glorifico a Deus por tudo, né? Porque nessa caminhada eu só tive vitória na minha vida. Claro que teve momentos muito difíceis. 2005, Deus assim recolheu a minha mãe, né? E através da partida da minha mãe, a minha família se uniu mais. E nós oramos, faz 17 anos. Eu tenho 3 irmãs e um irmão, os irmãos que já conhecem, que é o pastor Israel, e nós oramos todos os meses. Tem uma reunião, feita uma hora é feita na nossa casa, ou da minha irmã, ou de outra, eu fico ordenando. E todo mês nós oramos. E há 17 anos que nós fazemos isso. E eu vou ser muito sincero, como se todas as famílias pudessem fazer isso, como glorioso é. Porque é um momento muito prazeroso, porque nós reunimos, falamos de Deus, depois nos confraternizamos e ficamos conversando entre nós. Nossa, é muito bom, é uma coisa espetacular, fantástica, como todo mundo pudesse ter essa mesma oportunidade, né? Porque hoje a família é a base de tudo, né? Se nós não tivermos uma família, e grato eu sou pela família que eu tenho. E aqui é uma extensão de uma família nossa, como Deus fala, não uma família pela carne, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos família. Nós acreditamos em um reino que em breve Deus virá buscar a sua igreja. E é muito sério, a salvação é feita de cada dia. O tempo que nós temos na presença do Senhor, cada tempo é maravilhoso. Mas a salvação não é feita por tempo. Tanto é que na crucificação de Deus, o ladrão foi salvo, em questão, fração de segundos. Então nós não temos que tomar isso como base, mas temos que olhar e acreditar, e não pensar, não, eu já sigo a Deus há 20 anos, há 30 eu estou salvo. Porque a salvação é dia a dia, né? É dia a dia, são os processos, são as dificuldades que nos faz crescer, né? Eu falo que o crente que não tem um processo, não tem uma luta, alguma coisa está estranho, né? Porque não tem jeito. Deus deixou escrito que nós teríamos aflição nesse mundo, mas teríamos bom ânimo, ele venceu. E eu não vejo na Bíblia nenhum dos deles que se perdeu uma vitória, nenhum perdeu. Isso foi na vida de Daniel, na vida de Davi, na vida de José, de tantos e tantos. Se nós olharmos a Bíblia do início ao fim, Deus dá vitória em tudo. Em muitos momentos a gente até não entende o trabalhar de Deus, em muitos momentos não entendemos, porque se nós fôssemos entender, muitas vezes até a gente ia intervir. Então sabemos a maneira como Deus trabalha. E quando a gente vê nesse versículo que ele nos escolheu como filho deles, pelo fato de nos dedicarmos, de nos olharmos a ele, de voltar a ele, ao amor dele, isso é uma coisa gloriosa. Porque desse mundo nada levamos, né? Eu costumo sempre também me orientar, que fala lá em Mateus 16, 26, que diz que dizer ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas Deus não está dizendo, você pode ganhar o mundo, pode fazer tudo, mas não perca a sua alma. Ponha Deus sempre em primeiro lugar nas suas decisões, nos seus pensamentos. E tudo que a gente vai fazer, né, é 2 coisas que eu sempre falo, que norteia a vida de um cristão quando nós verdadeiramente somos voltados a Deus.
tudo que decidimos, ver se não está acima de Deus. E o nosso próximo todos os dias, toda hora muda. Nossa, eu não vou dizer muitas vezes no trânsito, alguma coisa, a gente conta até 10, mas depois a gente recompõe e fala, Senhor, eu não gostaria disso para a minha vida, não posso fazer ele também. Porque da forma que nós tratamos, é a forma que Deus vai tratar a gente. Porque ele vai dizer, se você trata o teu próximo dessa maneira, é assim você quer que ser tratado, e eu vou fazer o mesmo para com você. Então, nessa vida aqui, a certeza é que um dia nós vamos encontrar com Deus. E a salvação, ela realmente, como fala, a porta é estreita. A gente, algumas vezes, até quando a gente estava em oração na casa dessa missionária, a gente até falava, até brincava, que ela costumava dizer, a salvação, muitas vezes, dentro de uma igreja, a gente olha o tamanho da igreja, em 5 a 6 dali serão salvos, muitos serão perdidos. Eu costumava até brincar com ela, nossa, a igreja que eu for tiver mais de 6, eu não fico, porque eu corro o risco de perder minha salvação. A gente falava num tom de brincadeira, com as minhas palavras, mas a salvação é séria, ela não é brincadeira. Ela está aí a todos nós, e o mal do mundo é buscar Deus dentro de uma religião. E Deus não está numa religião e nunca vai estar. Você vai encontrar Deus, líder dos seus dogmas, paradigmas, mas Deus está na sua palavra. Se você vive a verdadeira palavra, que não é fácil, vivemos a palavra dele todos os dias. Tem dias que levantamos, cada dia levantamos diferente. Eu até falo, é um dia de cada vez, porque os dias já são mal por si mesmos. Mas temos que dar graça e glorificar a Deus por tudo, né? Porque na vida de um cristão, daqueles que Deus escolheu, não há perda, só há vitória. Porque Deus assim nos fez, mas temos o processo para crescer. O que seria Davi se não fosse perseguido por Saul? O que seria Daniel se não tivesse ido à Babilônia? E tantos, o que seria José se não tivesse ido ao Egito e passasse por todos aqueles processos? Então Deus quer que nós crescemos, quer que nós aprendemos, e todo ser humano aprende na dificuldade. No amor é fácil de viver, mas a dificuldade, ela não é fácil. Quando a gente vai também para Provérbio, né, 23:7, se eu não me engano, fala, o que você pensa, assim você é. Como que nós estamos pensando ao nosso respeito? Porque para nós conduzirmos todos os dias corpo, alma e espírito, não é fácil. Porque nós precisamos, a nossa alma, onde estão nossas emoções, as nossas vontades, o que nós pensamos, que produz tudo para a alma. O nosso corpo é uma embalagem, né? Muitas vezes, quando a gente se pega a chorar, quando vê um ente querido partir, e muitas vezes mesmo Deus, na época, na ocasião da partida da minha mãe, ele falava no meu coração, né? Que eu não entrei em depressão, porque ele foi muito bom. Falava, filho, aquilo ali que você está vendo é uma embalagem. O mais importante está guardado comigo. Aquilo não tem tanta importância. Como diz na palavra, o que é do pó volta ao pó. E o mais importante é a nossa alma, o nosso espírito que volta a Deus. Então o espírito, para nós fortalecermos, é em busca de oração, de comunhão para com Deus. O nosso corpo, claro que a gente tem que procurar uma boa alimentação, se exercitar. É o templo do Espírito Santo. E tudo isso é bom. E as nossas emoções é o que nós lemos, o que pensamos, o que vivemos, o que buscamos. Tudo isso nos definimos como assim somos. Então, em tudo nós temos que dar graças a Deus, porque eu falo, nada nesse mundo é eterno, tudo aqui é transitório. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus. Essa não cai uma vírgula, vai se cumprir. Então, não vejo nenhum cristão, nenhum filho de Deus que seja perdedor. Pelo contrário, todos são vencedores. Todos vivem processos. Se nós olharmos os processos que todos vivem, todos têm suas dores, todos têm seus momentos de angústia, de aflição, mas tudo damos o graça, tudo damos glórias a Deus, porque Ele está no controle, Ele nunca perdeu o controle da vida de nenhum cristão. Eu não vi nunca o cristão como mesmo Davi falava, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, na nossa vida, Deus nunca nos deixou. Nós deixamos Deus, nós esfriamos para com Deus, mas Ele não muda, o amor dEle é único, é ágape, mas o nosso é falho, porque qualquer coisa, nós nos irritamos, nós nos iramos, nós questionamos a Deus, indagamos a Deus, com tudo, quando alguma coisa aos nossos olhos não anda da maneira que a gente faz, nós questionamos a Deus. É que eu costumo falar, se nós olharmos para a vida de Davi, um grande homem, segundo o coração de Deus, mas quando a gente vê, você vê que as escolhas e os pecados teve consequência. A espada não saiu da casa dele, toda aquela dificuldade que ele viveu foi criado por ele mesmo.
pelo coração, por um momento, por uma decisão que nós tomamos errada. Então, esses processos na nossa vida são escolhas que nós fazemos. Eu até, aqui está a minha esposa, ela sabe que a gente sempre, eu glorifico a Deus por tudo isso, e a gente nunca, sempre ia na casa dessa missionária, uma mulher extraordinária, fantástica, grande mulher, não, olha, grande falta. Eu até falo, Senhor, como o Senhor nos deixou órfãos de uma mulher que tão preciosa aqui por reino, nos ajudava. E o culto, no final todo final de ano, né, esse culto a gente faz em um alternado, mas no final de ano a gente sempre fez na casa dela, que por sinal vai ser agora no dia 17, lá na casa dela. E aí todos falam, eu falei, nossa, eu não sei se eu consigo ir, porque é muito recente, eu não sei se como que eu vou estar a minha estrutura, mas as filhas pediram, não, quero que o culto seja feito, isso é um legado na vida da minha mãe, e eu não gostaria que vocês abrissem mão disso, que vocês fizessem. Porque ela se alegrava, nessa época do ano ela sempre ia lá com o jeitinho dela, viúva, sempre Deus cuidou, mas nunca faltou. A mulher espetacular, ela saía comprando lembrancinha para todo mundo. E chegava, compartilhava com todos. Nunca via ela dizer um momento, Macaminha, posso ir aí? Vem, filho. Nunca falou não, muitas vezes até brincava. Eu queria ter um culto particular para com Deus. Não, pode vir, eu não vou ao culto agora à noite, vem, nós íamos lá, e quanto, Deus usando a vida dela, quantas vidas, para a minha vida, a vida da minha esposa, na época ela foi curada de uma úlcera, que ela, primeira vez que ela veio na presença de Deus, e eu falei, você está com esse processo? Vamos na casa de uma irmã, ela não sabe o que você tem nem nada, mas se for da vontade de Deus, você vai ser curada. Hoje foi. E ela ficou espantada, porque foi o primeiro momento dela com a presença de Deus, né? E até hoje, quando ela fez alguns exames, até o médico falou, nossa, você tem uma úlcera cicatrizada, como que é isso? Como que pode? Tudo. Então, é a grandeza de Deus. Então, Deus nunca deixou de trabalhar em nossas vidas e nunca vai deixar. Mesmo nós distanciamos. E eu sempre falei para Deus, Senhor, eu não sei falar, me deixa sempre no meu lugar, tem gente mais. Eu sempre fugi disso. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, Senhor, também eu não quero viver mais processo, mais dores, não quero viver mais nada, a tua vontade seja feita. Eu só te peço que o Senhor me capacite para que eu não faça nada para te desagradar e muito menos te escandalizar. Porque hoje nós sabemos que a referência de um cristão que se diz a Deus, ele todo o holofote é em cima dele. Acontece alguma coisa, a primeira evidência é o pastor, é isso e tudo mais. Então, tudo isso para tentar escandalizar o nome do Senhor e desacreditar o Evangelho. Mas nós sabemos que Deus é acima de tudo isso. Então, esse foi o primeiro momento. Quero agradecer a oportunidade a Deus e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Isso, a pastora Beth, né, com seu jeitinho carinhoso, gentil, muito atencioso, irmão Israel, tudo, olha, e vai... E onde eu estou? Falei, meu Deus, só a pastora Beth. Mas agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha, Deus. Eu gosto de Deus. Porque Deus faz. Não é verdade, queridos? Olha. É a primeira de muitas, viu? É a primeira de muitas. Não, não. E Deus vai cada vez mais avançar. Deus fala para que Ele vai avançar. E há muitos que estão esperando. Quem sabe, você herdeiro da missionária. Quem sabe, né? Então, a gente nunca pode negar o nome de Deus, absolutamente. Viu, queridos? E você que está assistindo, assista com atenção essa pregação, que você vai gostar. Porque eu sei que Deus ainda vai fazer muitas coisas. Amém. Fique na paz do Senhor. Tenha um ótimo fim de semana. Não se esqueça, domingo nós teremos culto às 10h30.
Amém, amados? Deus abençoe.